Você está disposto a matar a versão fraca de si mesmo? Aquela que procrastina, que se sabota, que vive com medo. Marco Aurélio escreveu para si mesmo, no meio da guerra, lutando contra as suas fraquezas. E você? Vai continuar alimentando a sua parte mais frágil ou está pronto para despertar o guerreiro que existe em você? Qual versão vai vencer hoje? Seja muito bem-vindo ao canal Estoicismo, onde transformamos dor em força e causa em clareza. Aqui você não caminha sozinho nessa jornada. Já comente agora. Eu sou parte dessa transformação, para mostrar que está comprometido com sua evolução. Vamos juntos matar a versão fraca e liberar o verdadeiro potencial que habita em você. Você já sentiu que está vivendo uma vida muito abaixo do seu potencial? Que existe dentro de você uma força bruta, selvagem e criativa, mas ela está presa, sufocada, sendo controlada por hábitos fracos, pensamentos medíocres e desculpas bem construídas. Marco Aurélio escreveu: a maior vitória é aquela conquistada sobre si mesmo. E esse é o chamado que você precisa ouvir agora. Todos nós temos duas versões dentro de nós: a fraca e a forte, a hesitante e a corajosa, a que reclama e a que age, a que procrastina e a que levanta da cama às 5 da manhã para cumprir sua missão. E essas duas versões lutam todos os dias. A cada escolha, a cada pensamento, a cada ação, uma delas vence. E a pergunta que define seu destino é simples: qual delas você tem alimentado? Zenão de Cítio perdeu tudo em um naufrágio. Quando chegou em Atenas, sem dinheiro, sem nome, sem direção, poderia ter se entregado, poderia ter vivido uma vida miserável. Mas foi ali, no ponto mais baixo, que ele encontrou a filosofia e fundou o estoicismo. Ele matou a versão fraca dele naquele momento e nasceu um novo homem, um com propósito, um com clareza, um com disciplina. E você vai esperar perder tudo para renascer? Epiteto era escravo, sofria abusos, não tinha liberdade, mas encontrou na mente o único lugar onde ninguém poderia tocá-lo. Ninguém é livre se não for senhor de si mesmo, dizia ele. Ele matou a versão fraca dele todos os dias, dominando seus impulsos, escolhendo a razão sobre a emoção, a firmeza sobre o desespero. E é exatamente isso que você precisa fazer agora: reconhecer quem você é e decidir quem você quer ser. A versão fraca de você é sutil. Ela se disfarça de conforto, te convence de que tudo bem descansar mais um pouco, deixar para amanhã, que ainda dá tempo. Ela se esconde atrás de palavras bonitas como autocuidado, quando na verdade o que você precisa é de autocontrole. Ela diz: você merece uma pausa, quando na verdade você está fugindo da responsabilidade. Você está ouvindo a voz dela todos os dias e nem percebe. Mas a boa notícia é: você pode virar esse jogo agora. Porque o estoicismo não é uma filosofia de contemplação, é uma filosofia de ação. Ele não te ensina a pensar bonito, mas a viver forte. E o primeiro passo é esse: aceitar que há uma versão de você que precisa morrer. Não com violência, mas com disciplina, com decisões firmes, com limites inegociáveis, com hábitos poderosos, com metas claras, com ações diárias. Cleantes dizia que a alma precisa ser treinada como um músculo. E como todo treino dói, incomoda, mas transforma. E a sua alma, nesse exato momento, está sendo chamada para a guerra. Uma guerra contra a preguiça, contra a autossabotagem, contra o medo de falhar, contra a dependência de aprovação. E essa guerra só pode ser vencida por alguém disposto a agir, mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo com dor. Essa é a introdução de um processo que pode mudar sua vida, mas não será fácil. A versão fraca de você vai gritar, vai resistir, vai tentar te puxar de volta para o velho eu. Mas lembre-se, você não nasceu para ser medíocre. Dentro de você há um guerreiro, um imperador, um filósofo, um ser humano com o poder para transformar sua história. Só precisa de uma coisa: decisão. E agora respire fundo e pergunte para si mesmo: quem eu preciso deixar morrer para que meu verdadeiro eu possa viver? Para matar a versão fraca de si mesmo, não basta desejar. É necessário reconhecer, confrontar e substituir. E isso exige disciplina, clareza de propósito e um novo sistema de identidade. O estoicismo nos ensina que o verdadeiro poder não está no que controlamos externamente, mas na maneira como dominamos nosso mundo interno. Epiteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos delas. Então, o primeiro passo é mudar a forma como você vê a si mesmo. 1.
Identifique sua versão fraca com brutal honestidade. Quem é esse você fraco que precisa morrer? Ele é o que se rende às redes sociais durante horas em vez de construir algo significativo? É aquele que vive reclamando, culpando os outros pela própria falta de progresso? Ou é o que desiste no primeiro sinal de dificuldade? Pare agora por um momento e escreva. Dê nome aos hábitos, pensamentos e comportamentos que estão te mantendo preso. A clareza disso é essencial, pois você não pode derrotar um inimigo que se recusa a enxergar. 2. Estabeleça princípios inegociáveis. Marco Aurélio não começou a vencer o império externo antes de dominar seu império interior. Seus escritos mostram um homem em constante confronto consigo mesmo. Ele escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força." Para isso, ele seguia princípios, e você também deve ter os seus. Acordar cedo, treinar o corpo todos os dias, ler, meditar, cumprir metas mesmo sem vontade. Cada escolha define quem vive em você, o fraco ou o forte. Quando os princípios se tornam inegociáveis, a transformação começa. 3. Crie uma nova rotina que alimente a versão forte. Você não muda quem você é apenas com força de vontade, mas com rituais diários. A versão fraca sobrevive no caos, na desorganização, na impulsividade. A versão forte vive na estrutura, na repetição, na consciência. Comece pequeno, mas seja implacável. Acorde no mesmo horário, mesmo nos dias difíceis. Alimente seu corpo com disciplina, sua mente com sabedoria, seu espírito com propósito. É assim que a versão fraca começa a morrer de fome. 4. Abrace o desconforto como um mestre. Cleantes dizia que o homem estoico precisa resistir às tentações e suportar as dores, não porque gosta da dor, mas porque entendeu seu valor. O desconforto é o campo de batalha onde a versão fraca cai e a versão forte se ergue. Treine no frio, na solidão, na rejeição. A cada momento difícil suportado com firmeza, você está se moldando, está criando a casca dura de um novo ser, está reprogramando sua alma, está renascendo. 5. Escolha sua nova identidade todos os dias. Você não se torna alguém forte de repente. Você escolhe isso todos os dias, em cada decisão, em cada manhã que levanta, em cada treino que não quer fazer, mas faz, em cada vez que cala para ouvir, em cada não que diz para o prazer imediato. Crisipo de Solis, sucessor de Cleantes, acreditava que a repetição da razão sobre a emoção era o caminho para a virtude. E isso só acontece com escolha. A cada nova atitude, você mata a antiga versão e dá vida a uma nova. E agora eu te pergunto, quantos dias você ainda vai viver alimentando um eu que só te destrói? Quantas oportunidades você já perdeu porque deixou sua versão fraca assumir o controle? E se hoje fosse o último dia em que você permitisse isso? Olha ao redor. Quantas pessoas estão vivendo presas em padrões autodestrutivos, sonhando com transformação, mas paralisadas por medo, preguiça ou insegurança? E quantas têm a coragem de romper com tudo e nascer de novo? Poucas. Muito poucas. E talvez seja por isso que o verdadeiro crescimento seja reservado aos que ousam morrer em vida para renascer em glória. E se você está aqui até agora, é porque algo em você já começou a se mover. A versão fraca está tremendo, está sentindo o fim, mas ainda tenta te convencer de que mudar é perigoso, que é melhor continuar do jeito que está, que amanhã você começa. Mas o amanhã é o esconderijo dos fracos. Os fortes vivem no agora, e o agora é o único momento que existe. Decida agora. Você vai continuar sendo a vítima de si mesmo ou vai ser o arquiteto da sua própria transformação? Matar a versão fraca de si mesmo é mais do que uma metáfora motivacional. É um ritual psicológico, um renascimento. E todo renascimento exige um luto, um rompimento com aquilo que foi confortável por tempo demais, com hábitos que pareciam parte da sua identidade, mas que no fundo sempre foram grilhões invisíveis. Zenão de Sítio, o fundador do estoicismo, compreendeu isso após perder tudo em um naufrágio. Ele disse: "Fui feliz em um naufrágio.
pois foi assim que encontrei o caminho para a filosofia. Ou seja, o caos destrói, mas também revela. A dor é o portão da metamorfose. Imagine um guerreiro no meio da batalha. Seus braços sangram, seus pés estão feridos, mas ele não recua. Ele sabe que o campo de guerra é o único lugar onde ele pode se provar digno da vitória. Agora pense em você. Cada desafio que enfrenta, cada dia em que levanta mesmo sem forças, cada não que precisa dizer a si mesmo, isso é a sua guerra. E na guerra, ou você mata a fraqueza, ou ela te mata. Você escolhe. A dor não é sua inimiga. Ela é a forja onde o aço do novo você está sendo moldado. Epíteto, que viveu como escravo antes de se tornar um dos maiores sábios do estoicismo, disse: dificuldades mostram o homem. Não há transformação verdadeira sem confronto. Você precisa se olhar no espelho da dor e dizer: é aqui que eu me transformo. Porque a dor expõe, a dor purifica. A dor, quando compreendida, é libertadora. A sombra que você esconde é o portal para o seu poder. Jung disse certa vez: você só se torna iluminado quando olha para dentro da própria escuridão. O estoicismo foge disso. Ele encara o lado sombrio da existência com coragem e presença. Por isso, matar a versão fraca não é negar que ela existe, é aceitá-la, estudá-la e superá-la. A sua procrastinação, seus vícios, seus medos, sua autossabotagem, tudo isso é material de transformação. Cada fraqueza é uma semente de força não cultivada. Encare seus defeitos sem piedade, mas com propósito. Transforme culpa em ação, vergonha em disciplina, arrependimento em decisão. A rotina é o templo onde o novo você é construído. Marco Aurélio escrevia todos os dias. Ele não fazia isso para impressionar. Fazia porque sabia que a mente precisava ser domada diariamente. Era como afiar a espada do guerreiro interior. E você, tem escrito? Tem silenciado o mundo para escutar sua alma? Ou tem vivido no barulho dos outros, na distração constante, no piloto automático da mediocridade? Seu dia a dia revela quem está vencendo dentro de você. Cada decisão é um voto a favor de uma versão. Você está votando em quem? Ninguém vai te salvar. Isso é sua responsabilidade. É duro ouvir isso, mas é libertador. Você não é mais uma criança esperando aprovação. Você é o arquiteto da sua própria ascensão. O mundo não te deve nada. Os outros não vão vir te resgatar. Seu passado não vai te justificar. Mas há algo divino em tudo isso. Você tem o poder de decidir hoje, agora, de erguer-se como um guerreiro que não precisa de aplausos, apenas de propósito. A verdadeira liberdade não é fazer o que quiser, é se tornar quem você nasceu para ser. Você precisa desaparecer para renascer. Desaparecer do velho ambiente, das velhas amizades que te afundam, das velhas desculpas que te travam. Isso pode ser solitário, pode parecer que ninguém entende, mas os grandes sempre caminharam sozinhos antes de serem seguidos. Se for necessário sumir por um tempo, que assim seja, mas volte irreconhecível. Volte como aquele que matou a fraqueza dentro de si, como aquele que enfrentou o próprio inferno e voltou mais forte. E lembre-se de uma coisa, isso não é sobre ser perfeito. O estoico não busca a perfeição, ele busca a consistência, ele busca a virtude. Ele falha, mas não se rende. Ele cai, mas levanta. Ele sofre, mas não se quebra. Porque ele entendeu que a verdadeira glória não está em vencer os outros, mas sim em vencer a si mesmo. Crísipo dizia que a virtude era o único bem verdadeiro. E essa virtude nasce de pequenas vitórias diárias sobre sua própria fraqueza. Então, quem você vai ser amanhã quando o despertador tocar? O que você vai fazer quando ninguém estiver olhando? Como vai agir quando a vontade de desistir surgir mais uma vez? Essas perguntas parecem simples, mas elas definem destinos, e você já tem dentro de si tudo o que precisa para responder à altura. Você já sente o antigo você está morrendo, mas para o novo nascer é preciso coragem. Agora que você atravessou essa jornada, é hora de encarar a verdade com firmeza.
A versão fraca de você já sabe o caminho da sua destruição. Ela é previsível. Ela acorda tarde, se alimenta mal, foge das responsabilidades, procrastina, se esconde atrás de desculpas e culpa os outros por seus fracassos. Você conhece esse ciclo. E o mais perigoso é que essa versão fraca é confortável, silenciosa, sutil. Ela não te enfrenta, ela te embala. E é por isso que ela precisa ser eliminada. Não com ódio, mas com decisão. Não com pressa, mas com disciplina. Marco Aurélio escreveu: a verdadeira vitória é vencer a si mesmo todos os dias. E a sua guerra é diária, é silenciosa. Ninguém vê, mas é nela que você constrói a grandeza. Lembra da primeira pergunta? Quem é a versão fraca de você? A essa altura, você já sabe a resposta. É aquele eu que se rende ao medo, que espera a aprovação, que quer resultados rápidos sem pagar o preço. É aquele que reclama em vez de agir, que se vitimiza em vez de lutar. E agora você sabe também que ele não vai sumir por magia. Ele precisa ser confrontado todos os dias no espelho, nas escolhas, nas palavras que você usa, nas desculpas que você deixa de aceitar. O que está te prendendo são hábitos, ambientes, pessoas, pensamentos, mas o maior cativeiro está sempre dentro. Nenhuma prisão é mais forte do que a crença de que você não pode mudar. E aqui vai a verdade estoica. Tudo que está em seu controle começa na sua mente. Epíteto dizia: não são as coisas que nos afetam, mas o julgamento que fazemos delas. Você pode reescrever esse julgamento, pode redefinir o que é fracasso, pode reconstruir sua identidade, mas isso exige uma decisão radical: assumir a responsabilidade total por quem você é e por quem deseja se tornar. Você está preso porque ainda alimenta a versão antiga. Ainda a protege com desculpas, ainda a abraça em silêncio quando ninguém está vendo. Mas agora é o momento de soltar, de renunciar, de fazer um funeral simbólico para esse eu limitado e de erguer com sangue nos olhos e firmeza no espírito o novo você. Disciplinado, determinado, livre. Como a sua vida vai mudar depois dessa decisão? Você vai começar a viver com um propósito. Vai perceber que cada pequena ação, desde acordar cedo até escolher o que consome com seus olhos e ouvidos, está moldando sua identidade. Vai entender que a verdadeira liberdade não está em fazer o que quiser, mas em ser quem você escolheu ser. Isso é autodisciplina. Isso é poder pessoal. Isso é a essência do estoicismo aplicado à vida real. Você vai parar de buscar motivação e passar a agir por princípios. Vai deixar de ser reativo e se tornar proativo. Vai sair do papel de vítima e assumir o papel de protagonista. E mesmo quando falhar, porque falhará, você não vai se entregar. Vai levantar mais forte. Porque agora você sabe, a fraqueza não define, ela apenas testa. E quem continua, mesmo machucado, já está vencendo. Você é o seu próprio projeto de reconstrução. Ninguém vai fazer isso por você. Nenhum curso, nenhum guru, nenhum vídeo milagroso. Só você na madrugada em silêncio, na academia quando não tem vontade, no não firme às tentações, no foco absoluto na sua missão. É nesses momentos que a nova versão está nascendo. Lembre-se do ensinamento de Cleantes, sucessor de Zenão. Como o cão que amarrado a uma carroça caminha junto ou é arrastado, assim é o homem diante do destino. Ele pode cooperar ou resistir, mas o destino avança de qualquer forma. A escolha é sua, ser arrastado pelas circunstâncias ou mandar com firmeza ao lado do que você nasceu para ser. Você já sabe, a versão fraca de você precisa morrer. E a melhor parte, você não precisa ser um herói perfeito, só precisa decidir, só precisa continuar. E um dia você vai olhar para trás e sorrir, não porque chegou onde queria, mas porque se tornou alguém que jamais se entrega. Parabéns por chegar até aqui. Poucas pessoas têm a coragem e a disciplina para enfrentar a si mesmas com tanta honestidade. Você já deu o passo mais difícil, reconhecer que a versão fraca de você deve morrer para que seu verdadeiro potencial possa florescer.
Antes de encerrar, quero te convidar a continuar essa transformação. Na tela final, você vai ver 2 vídeos que vão complementar esse aprendizado e aprofundar ainda mais seu domínio sobre a mente, a disciplina e o poder pessoal. Assista, absorva, aplique. Agora deixe um comentário poderoso para selar esse compromisso com sua evolução. Escreva: eu sou imbatível. Eu escolho crescer todo dia. Essa frase é o seu escudo e sua espada contra as dúvidas, o medo e a procrastinação. Use-a para lembrar a si mesmo quem você realmente é. Se você chegou até aqui, saiba que está no caminho dos vencedores, o caminho daqueles que não aceitam menos do que a grandeza. Continue firme, disciplinado e determinado. Se inscreva no canal para fazer parte de uma comunidade que não se contenta com o mediano, que busca a sabedoria prática e a transformação real. Juntos, vamos derrubar barreiras e construir vidas de poder, controle e serenidade. Até o próximo vídeo, onde vamos continuar nossa jornada para dominar a mente e a vida.